Olá, bem-vindo ao VeraCast. Quem aí já tá no clima de folia, hein? Carnaval tá aí, gente. A maior festa popular do Brasil, conhecida no mundo todo. E claro que junto com essa animação, a gente não pode deixar de falar sobre os cuidados que os foliões precisam ter com a saúde nessa época do ano, né? Por isso está aqui comigo hoje o Dr. Leonardo Ruffin, infectologista. Bem-vindo ao VeraCast, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade, Marcela. Prazer estar aqui com todos. Obrigada pela participação também, Dr. Hugo Pazianotto, cardiologista. Bem-vindo. Obrigado, Marcela. Prazer estar aqui com você, com o Leonardo, e falar um pouquinho de saúde nessa época tão importante da cultura nacional. Eu já quero começar sabendo aqui, perguntando para vocês, se é possível tirar 10 no quesito saúde no carnaval. É possível? É possível, sim. Inclusive, carnaval é uma ótima oportunidade para a gente treinar, né, e testar essa questão do convívio social, interação, né? Hoje isso é um marco importante do pilar da saúde, né? Mas com certeza para tirar o 10 vai precisar ter cuidados saudáveis e não exagerar, né? Várias dicas aí que nós vamos trazer ao longo do episódio de hoje, né? Afinal de contas, doutor, por mais que a pessoa tenha já um hábito saudável, é uma festa que muda bastante a nossa rotina, né? Sem dúvida, né? Acho que é um momento aí de calor, muito movimento, né? Acho que a gente tem aí situações aí que a gente coloca um certo estresse metabólico, emocional aí no nosso organismo, né? A gente pode dizer que o consumo excessivo de álcool acaba sendo o maior problema para a saúde nessa época? Com certeza. Nessa época a gente vê muitos acidentes, própria repercussão do álcool no organismo, né? Não só o álcool, mas também as medicações que a gente usa junto, ou as substâncias, né, como os energéticos e outros estimulantes. Sem dúvida, o álcool é um dos grandes vilões, né? Tem as consequências aí, né, que você estava dizendo, além das questões propriamente de saúde, tem mais acidente, tem mais briga, então tem os problemas adjacentes, né? Infelizmente, nessa época a gente vê aumentar muito, né, os números dos acidentes, as mortes no trânsito, as próprias brigas, né? Mas não tem jeito, o consumo de álcool aumenta mesmo, né? Tem altas temperaturas, tem viagens, tem festas, e a gente pode trazer algumas dicas para as pessoas que resolvem beber um pouquinho a mais nessa época? Sim, dá pra gente ter alguns hábitos para preservar ou pelo menos poupar um pouco esses sintomas, né? Hidratação sempre é uma boa recomendação, né? E essa hidratação não deve ser feita só antes, né, do consumo do álcool, mas também durante. E algumas dicas acho que legais ali pra gente ter: estou bebendo na festa, como que eu posso saber se eu estou hidratado ou não, né? Primeiros sintomas, né, boca seca, um pouquinho de dor de cabeça, a própria sede, que já é um sintoma mais tardio, a cor da urina, né, a gente tá ali na festa, olhar como que tá, pô, tô desidratado, eu vou lá e vou priorizar isso, com própria água, posso colocar alguns isotônicos, água de coco, né, que é um comum aí, mas além da hidratação, a alimentação, né, acho que isso é um cuidado também, assim como a hidratação deve ser feita tanto antes quanto durante o consumo. Deve-se priorizar proteínas, carboidratos, para a gente fazer uma absorção mais lenta do álcool, né? Isso também ajuda que esses efeitos do álcool sejam mais amenos. E sono, né? Descansar. Sempre é bom a gente dormir um pouquinho, descansar, recuperar a energia gasta no dia anterior e poder curtir. É o bloquinho da saúde aí Bloquinho também, da né? saúde. Para garantir, inclusive, que no dia seguinte você esteja bem para continuar aproveitando. Sim. E de uns anos para cá, os bloquinhos de rua viraram sensação do carnaval, né? Só em São Paulo mesmo, mais de 500 blocos, milhares de pessoas aí reunidas. E a gente tem que falar também de alguns cuidados que a gente tem que ter em aglomerações, né, doutor? Sem dúvida. Acho que tem essa questão do calor, né, da intensidade ali do carnaval, e acho que tudo começa por uma hidratação adequada, né? A aglomeração, ela traz assim um convívio muito íntimo entre as pessoas. E a gente, quando a gente respira, a gente elimina algumas gotículas, né? Sejam de saliva, quando a gente fala perto de alguém, né? Chega mais próximo dessa pessoa, respirando mesmo. Os próprios contatos afetivos aí são mais intensos no carnaval, né? Eles acontecem mais. Compartilhamento de copos, eventualmente alguma roupa, algum utensílio. Então, nesses momentos onde a gente tem mais contatos e uma troca, aí, às vezes até de fluidos, né, como suor, saliva, a gente tem uma transmissão maior de patógenos, principalmente aí dos vírus, né? Obviamente é difícil a gente ficar longe desses momentos que são importantes, acho que é o momento da gente desfrutar com os amigos, com a família, mas alguns cuidados são interessantes, né? A gente pode
né, para não ficar fora da folia, escolher um horário um pouquinho menos aglomerado, né? Aquele comecinho de festa, aquele meio para o fim da festa, né? A gente já chega, já está todo mundo animado, mas não está tão aquela aglomeração tão importante. Eventualmente locais menos aglomerados, né? O cuidado com a hidratação, é importante a mucosa estar hidratada, né? Uma mucosa oral, nasal hidratada, ela está menos inflamada, então ela está um pouquinho mais protegida contra os patógenos. Não só a né? questão das infecções, né, desses contatos que você fala, mas também os cuidados da saúde como um todo, né? Então eu vou lá, além de estar hidratado, estar bem alimentado, ter o descanso, proteção solar, né? Você faz esses bloquinhos. É uma atividade física meio intensa, né? De estar cansando, de estar fadigando. Então tomar esses cuidados para um pouquinho, repouso. Se eu tenho um preparo físico melhor, eu estou mais preparado, eu aguento mais. Mas nem sempre, né? A gente vê que essa época é uma época muito democrática, né? Quem nunca fez um exercício, quem não tem um preparo, mas vai lá e quer curtir. Então vai com mais calma, descansa e aproveita mais. Porque podem aparecer aí problemas no coração nessa época, inclusive, né? Sim, Nesses sim. momentos aí. Um bloquinho, um desfile, né? Que a gente vê mais antes dessa época. É exaustivo, né? Uma física intensa, né? Então se eu tenho um preparo, e boa parte das pessoas estão fazendo exercício, às vezes até se preparam para um carnaval, né? Essa pessoa vai melhor tomando esses cuidados. Mas uma pessoa que não tem um preparo, uma pessoa que já tem alguma doença cardiológica, então qualquer atividade física para ela pode ser demais. Então vai com mais calma. Se usa alguma medicação crônica, é importante manter, né? Uma época também a gente fala, então eu vou beber, eu vou fazer uma coisinha, eu vou parar meus remédios. Toma cuidado, conversa com o seu médico, se tiver alguma situação pontual, né? Como que eu posso curtir aproveitando, mas de uma forma mais segura? Acho que é importante também. E tem alguns sintomas que a pessoa deve ficar atenta ali, tá no meio da folia, tá dançando, tá pulando, começa a sentir alguma coisa diferente? O que ela precisa para reconhecer? Nessa época, assim, como a gente tem bastante do álcool, né, do consumo e essa associação com outros estimulantes, principalmente o energético, as complicações mais comuns que a gente vê são aumento da frequência cardíaca, as próprias arritmias, né? Não é incomum pós-carnaval, durante a gente pegar pacientes mais jovens que nunca tiveram nada no coração, fizeram ali uma libação alcoólica grande e nas horas seguintes ou dia seguinte fazer uma coisa que a gente chama de Holiday Heart Syndrome, né? Que é isso? A síndrome do coração pós-feriado ali, né? Então a pessoa bebe muito, no dia seguinte começa a palpitação, arritmias, taquiarritmias, que são essas arritmias com frequência cardíaca alta. Então as arritmias são um sintoma ali, uma complicação comum. Sintomas de uma arritmia é a palpitação, aquela sensação de percepção do coração batendo fora do ritmo, né? Ou até acelerado, tonturas, náuseas, dor no peito, eventualmente até o desmaio. Então você tem que sempre ficar atento a isso. O senhor estava falando um pouquinho dessas doenças, né, que costumam ser mais transmissíveis quando a gente está aglomerado, quando está no meio de várias pessoas ali. Estava dando, inclusive, algumas dicas, né, para a gente prevenir. Mas quais são as principais, né? O que é mais recorrente nessa época de aglomeração? Principalmente as doenças respiratórias, transmitidas aí pelo ar ou pelas gotículas que estão no ar, né? Então, as gripes e resfriados em geral, né, principalmente. Então, a gente tem a influenza, tem o Covid, que ainda acontece numa escala menor, mas também acomete, assim... Altamente transmissível. Altamente transmissível, né? Outras doenças, como que a gente pode ver, como a catapora, eventualmente aí, outros vírus, como Epstein-Barr, citomegalovírus, né? São os vírus que são transmitidos pelo ar e pela saliva. Aquela popularmente conhecida como doença do beijo? Doença do beijo, essa daí. Essa acontece principalmente ali na faixa do adolescente, adulto, né? Adulto jovem. Ela transmite através de gotículas, né? De saliva, e o beijo é um jeito muito de carrear, né, esse vírus. Sem dúvida nenhuma, né, a gente vê isso acontecer nessas épocas do ano, com mais intensidade. Ela é muito do adolescente, que provavelmente ainda não teve contato com esse vírus e acaba, assim, tendo o primeiro contato nesse momento aí da vida, né, quando ele tem mais encontros pessoais, começa a conviver com mais pessoas. São doenças que, na maioria das vezes, elas têm uma manifestação assim mais inespecífica, né? Uma febre, uma coriza, um pouquinho de secreção, tosse, eventualmente um prurido, uma coceira nos olhos, e que pode aí evoluir com uma falta de ar, febre, dor no corpo. Então, acho que esses são os grandes alertas aí. Acho que vale a pena falar, né, Léo? Não é o mecanismo de transmissão, mas até pela época de estar a dengue, né? De tomar cuidado com esses sintomas, porque se eu estou com dengue, a gente tem visto, infelizmente,
aumentar muito aí a incidência. Pode confundir, né? Se confundir, porque são sintomas mais inespecíficos, mas principalmente para não ter aquele exagero, né, da curtição, da festa, no momento que eu estou mais doente, sintomático, né? Acho que vale a pena, porque infelizmente tem tido muito caso. Tem um senão aí, né, Hugo, legal você trazer isso pra gente, né? A dengue é uma doença que o nosso corpo sofre, aquela dor no corpo, aquela dor articular, aquela indisposição, muito pela falta de líquido, né? A gente precisa de mais líquido aí na nossa circulação. E muito do tratamento é hidratar essa pessoa, né? Para esse corpo ficar mais saudável, superar a doença. Quando a gente fica numa situação, como o Hugo trouxe para a gente, aí, de muito calor, eventualmente de um repouso inadequado, né? Uma atividade física maior, né? Ali dançando, né? Conversando muito com as pessoas, a gente acaba exacerbando essa dificuldade de líquido. Então, se a gente não está ali com uma febre, uma dor de cabeça, é legal a gente saber exatamente o que está acontecendo, porque uma noite, um dia aí de carnaval, de folia, pode debilitar muito a nossa saúde. Então, se tiver com qualquer sintoma, evitar, né? Sim. Esse desgaste todo, Sim. inclusive o risco de transmitir algumas doenças para outras pessoas, né? Também essa consciência. Né? Acho que principalmente sintomas respiratórios. Fiquei com uma dúvida, doutor Hugo, vou aproveitar um pouco a sua presença aqui. Vamos lá. Eu sou um jovem senhor aí, com 40 e poucos anos, saudável. A gente tem, assim, um pouco intuitivo entender que um idoso com problema coronariano no coração, né, para esse indivíduo é perigoso fazer uso de energéticos. Sim. Mas, por exemplo, eu que sou uma pessoa, assim, até onde sei saudável, mas também não tem aquele pique para uma noite aí de carnaval, eventualmente vou tomar aí um energético para aguentar levar aí a folia até um pouco mais adiante, assim. Para uma pessoa saudável de meia idade, é perigoso, sim, é temerário? Uma ótima pergunta, né, Léo? Assim, acho que a ideia do energético vem inicialmente para prolongar a festa, né? A gente quer curtir mais. O energético ele tem uma substância que é bem famosa, que é a taurina, né, também, além da própria cafeína, que é um dos efeitos dela justamente é esse, a gente limitar um pouco o sintoma da ingestão do álcool e a gente consegue beber mais tempo. E a cafeína como um estimulante, né, um dos estimulantes mais estudados e mais usados aí. Qual que é o problema do energético? Não é o energético em si, mas é a quantidade de estimulante que a gente tá, né? Quando a gente fala de um cafezinho, assim, um cafezinho expresso, cerca de uma dose de 30 ml tem 60 miligramas de cafeína. Se a gente está falando de um energético, a lata menor já tem 80. Nossa! Essas latas maiores, 150 miligramas de cafeína. Doses máximas toleradas por pessoa, a gente está lidando entre 400, 600 miligramas no dia. Mas óbvio, isso depende da pessoa. Tem pessoa que é muito sensível, toma um pouquinho de café e fica agitada, perde o sono. Então, o risco é a gente ser mais sintomático. E sim, a cafeína pode aumentar a frequência do coração, aumentar a pressão, ter algumas arritmias. Num paciente jovem, não tenho nenhuma doença, sei que eu tolero mais a cafeína, já estou até acostumado, né, a tomar um café, tomar pequenas doses não vai trazer nenhum problema. No entanto, com ingesta maior... E os cuidados com as misturas também, né? Sim, perigosos. Agora a gente está falando aqui das doenças, voltando um pouco para isso, não podemos deixar de falar das ISTs, né? As infecções sexualmente transmissíveis, que infelizmente nessa época realmente a incidência delas é bem maior, né, doutor? Sem dúvida, Marcela. Eu acho que é isso. É um momento que você tem mais, a sociedade tem mais encontros pessoais e acaba tendo mais transmissão dessas doenças, além das que a gente comentou, né, das respiratórias, né? O grande ponto é dizer que elas são evitáveis, né? Sem dúvida, esse é um grande ponto. E as ISTs são mais evitáveis do que as doenças respiratórias no carnaval, né? A gente pode transmitir algumas doenças pelo ar, mas grande parte das ISTs elas precisam de um contato mais íntimo, de corpo a corpo, ou de troca de fluidos aí corporais. A gente tem algumas aí que a gente acaba citando, né, como as mais importantes, né, dentre elas, principalmente acho que hepatite B, né, o HIV. A hepatite B a gente tem uma prevenção assim, muito efetiva e muito segura, que é a vacinação. Hoje ela já está presente no nosso Programa Nacional de Imunização desde a infância. Está na rede pública, né? Sim, na rede pública, inclusive, e nas clínicas privadas também.
algumas faixas etárias, talvez aí dos 35 em diante, 35 anos de idade adiante, talvez não passaram pela vacinação na infância, né, mas podem fazer a vacina regularmente, tanto na rede pública quanto privada. O HIV hoje a gente não tem nenhum tipo de imunização de vacina, né? E é uma doença que a gente tem aí uma transmissão cada vez mais importante no mundo atual. A gente tem aí mais encontros entre as pessoas, a terceira idade é um grupo aí que está viajando cada vez mais, as pessoas estão vivendo cada vez mais e com mais qualidade de vida e estão tendo uma vida sexual assim cada vez por mais tempo. Então é um grupo aí etário que até por algumas questões de dificuldade de uso de preservativo, eles estão tendo um acometimento importante também. A gente vê uma incidência grande nos maiores de 65 anos, né? Então, pensando nessa população toda, acho que, sem dúvida nenhuma, os contatos aí, acho que sífilis também, né? A presença do preservativo, acho que é fundamental, ela tem que acontecer. Uma relação protegida, né, que vai garantir aí o contágio dessas doenças todas, né? Tem sífilis, tem herpes genital, tem uma lista de doenças, né? E há de se lembrar que, assim, qualquer contato, né? O sexo oral, né? E as penetrações também estão associadas à transmissão. A sífilis, assim, acho que é um capítulo à parte. A gente tem visto um aumento muito grande de sífilis, assim, mas é exponencial, né? Em qualquer tipo de grupo etário. Talvez um pouquinho nos mais jovens, nos menores de 25 anos. Diferente do HIV... A sífilis eu tenho uma transmissão, mas assim, extremamente fácil. A gente acredita que um contato direto, seja com uma lesãozinha labial que a sífilis pode deixar, ou um compartilhamento de fluidos, né, que pode ficar ali no copo, às vezes numa outra estrutura, eu posso transmitir sífilis, né? A sífilis ela tem uma transmissão extremamente facilitada. Um pouco parecido com a herpes. A herpes genital e a herpes labial, hoje a gente coloca como o mesmo vírus. A gente pensava que eram grupos diferentes, mas eu tenho uma transmissão também muito facilitada e que eu não preciso de um contato tão íntimo. Um simples contato ali com a mucosa, né, ele já pode levar. Então, eu posso transmitir sim sífilis por beijo, eu posso transmitir sim herpes pelo beijo, qualquer outra prática sexual. Quando a gente fala dos cuidados da preparação, né, para a festa, né, da etapa anterior e também durante, né, com relação à alimentação, você estava falando da importância de olhar para essa alimentação, não só para a hidratação, mas também para a alimentação. Isso passa pelo quê, né? Que tipos de alimentos são mais recomendados? Pensando do ponto de vista físico, né, energia ali, até a questão do álcool, é priorizar proteína e carboidrato, né, porque eles identificam essa absorção do álcool. No entanto, não é só isso. Quando a gente fala de energia, né, vou pular o carnaval, longas horas, aí a gente deve priorizar mais os carboidratos, principalmente aquele carboidrato usado antes, né, que é esse que vai ser o combustível ali da folia. Mas não só isso, também puxando um pouco também aqui pro Léo das doenças infecciosas, as jecas estão vistas agora nas praias. As viroses, né? As viroses, então aí sim tomar mais cuidado com a origem do alimento, os cuidados com a higiene, cuidado da água que é lavar os produtos, alimentos mais frescos, saladas, né? Enfim, que devem se priorizar, mas sempre com muita higiene. Tem o problema da intoxicação alimentar também, né? Sim. Questão de bactérias, temperatura, né? A gente ainda está numa temperatura muito alta, vários ali praias, higienes, infelizmente, às vezes não tão adequadas, então são cuidados importantes. E se a pessoa tiver uma infecção, uma intoxicação alimentar ou uma virose no meio desse período, né, e quer continuar aproveitando, tem algo a fazer? Porque tem um tratamento possível ali, né? A gente cai de novo na questão da hidratação, né? Assim, hidratar muito, seguir aqueles conselhos que a gente falou no começo, tipo, como que tá a minha urina, como que tá a minha sede, como que tá minhas mucosas, então, para a gente poder hidratar mais. Alguns sintomáticos, mas se tiver com muito sintoma, não tem jeito, né? É sempre procurar um atendimento médico, que a gente não pode deixar passar algo e deixar crescer os sintomas. Vamos falar do sol agora. Você já adiantou um pouquinho a importância de usar o protetor solar, né? Porque a gente fica muito exposto também ao ar livre, né? Isso pode provocar uma série de problemas ali, imediatos, inclusive, na pele também a longo prazo, nos olhos, né? Quais são os cuidados como um todo que a gente tem que ter com essa exposição excessiva? Ótimo, mas assim, acho que o maior cuidado é a própria queimação, né? A queimadura ali do sol.
Para isso não tem nada melhor do que o protetor, lembrar, né, do reaplicar, né, o protetor, que é uma coisa que a gente esquece, né, passa uma vez e acha que está tudo bem. As próprias questão das roupas, né, então roupas claras, frescas, tentar pegar uma roupa não tão presa ao corpo, que também ajuda na questão do calor, né, de dissipar esse calor. Pode lançar a mão de roupas com proteção contra raios UV, proteções de barreira, né, que a gente fala que são bonés, chapéus, próprio óculos escuro, né, que a gente protege bastante os olhos. Mas além da queimadura, a gente pode ter insolação nessa época, nas praias, nesses blocos, uma doença que é potencialmente grave, que tem que ser tomado cuidado. É uma época onde a gente vê pessoas pintando o corpo, maquiagem, espumas nesses blocos, então pode causar alergias, irritação dos olhos, a própria conjuntivite, né? Eu acho que é uma época que também a gente vê bastante, né? São alguns cuidados importantes. É uma época de muita alegria, né, de folia, a maior festa do país, mas tem uma série de cuidados aí que a gente viu ao longo do episódio que, na verdade, são simples, né? Que se a gente se atentar a eles, todo mundo consegue curtir, né, doutor? Sem dúvida, acho que são receitas que a gente traz aí, né? E que são receitas para a gente aproveitar a festa, né? Para a gente aproveitar esses momentos. Eu acho que é muito ruim, é muito ficar de fora, né, desses momentos, mas acho que alguns cuidados são bastante importantes. A gente estava conversando aqui, eu estava lembrando um pouco, assim, um pouco do que a gente está vendo agora no litoral brasileiro, mas principalmente no litoral paulista, essas viroses intestinais, né? Elas acabam, a gente vê ali um cenário muito parecido com o que a gente tem no carnaval, né? Que é de calor, aglomeração de pessoas, troca ali de alimento, muitas vezes bebida assim, água, suco, né? Não necessariamente bebidas alcoólicas. Eventualmente a gente come muito na rua, come um pouquinho aqui e a gente troca, a alimentação compartilha, né? Então acho que isso é um momento que a gente pode ter ali contaminação de substâncias ou de líquidos e aí transmitir esses vírus, essas viroses intestinais ou bactérias intestinais. Aqui no litoral de São Paulo, a gente teve uma transmissão importante de um vírus lá, o Norwalk, né, o norovírus, que ele causa uma diarreia importante, com muito vômito, desidratação. Mas também é uma época do ano que a gente vê muita transmissão de hepatite A e outras bactérias, né? A hepatite A é um vírus que acomete aí o fígado, mas ele tem aí uma manifestação muito digestiva e muito associada a diarreias também. A transmissão dele não é por sangue, que nem as outras hepatites que a gente falou, né? Por alimento, por água contaminada. Então, muito cuidado, assim, né? Quando a gente compartilha um banheiro, que muitas pessoas estão ali, né? Importante da higiene de mãos, né? Então, às vezes eu vou para um lugar onde eu não tenho uma pia ali bonitinha para lavar a mão. E aí o álcool gel, né? Super importante, né? Ele é muito funcional nesse momento. E o álcool gel ele precisa de fricção, né? Sempre a gente fala que tem que colocar na mão ali, mas é importante a gente friccionar bem a mão para ele agir. Às vezes a gente esquece que quando a gente vai lá, pede uma bebida para pôr no nosso energético, ali a gente pede gelo. É sempre bom lembrar que gelo é feito de água e a gente às vezes não sabe a procedência da água desse gelo. Né? Pode ser uma água contaminada e ali acaba a festa, né? Então, acho que esse é um cuidado, né? Hoje a gente tentar saber essa procedência ou consumir alimentos e bebidas geladas, não necessariamente com pedrinhas aí de gelo, né? Os sucos, assim, sucos já engarrafados, sucos que já vêm prontos, águas já engarrafadas que já vêm prontas também, acho que é um cuidado interessantíssimo. Lembrar que a água com gás é mais difícil da gente adulterar, né? Já que ela tem que ter gás. Então, eu não abri aquele pote e coloquei outra água com gás, né? Então, fica aí uma orientação, uma dica aí para todos, né? São questões pequenininhas ali, pontuais, mas que às vezes a gente deixa passar, né? Não faltaram dicas aí para garantir que você esbanje saúde e tenha muito samba no pé. Doutor Hugo, obrigada pela participação aqui do VeraCast, viu? Obrigado, eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Bom carnaval a todos. Para você também, doutor Leonardo, muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Quantos esclarecimentos importantes aqui. Pessoal, próxima terça tem mais um VeraCast para você. Marca aí na agenda, então, 20h. Obrigada, até lá e um ótimo carnaval.